Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus da Dariva Bean, e essa é a aula 20 do curso de Projetos Sanitários da Dariva Bean. Nessa aula eu vou falar a respeito de modelagem e dimensionamento de filtro anaeróbio. Na aula passada a gente locou o nosso tanque séptico, dimensionamos ele e a gente percebeu que ele não seria suficiente sozinho para atender a remoção de demanda bioquímica de oxigênio mínima da legislação de Minas Gerais. A gente está considerando que esse projeto está sendo feito na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e a gente está considerando uma situação hipotética de que não tenha coleta de esgoto nessa região onde está sendo instalada essa edificação. Então, a gente precisa de um tratamento descentralizado de esgoto, que é feito na própria edificação. A gente locou o tanque séptico, a gente não consegue atender a remoção de demanda bioquímica de oxigênio mínima da legislação, então a gente precisa de um sistema complementar. Existem várias possibilidades de sistemas complementares, como eu mostrei no livro do Adriano Tonetti. Mas, nesse caso, vamos utilizar o filtro anaeróbio porque ele é o mais famoso e o mais comum, de ser utilizado nesse tipo de sistema. Aqui eu separei alguns trechos da NBR 13969 a respeito de dimensionamento. Eu marquei de amarelo tudo que é importante para a gente saber antes de efetuar o dimensionamento, a escolha do filtro anaeróbio do nosso sistema. Deixei tudo grifado em amarelo para a gente poder ir estudando aqui durante essa aula. E outra coisa também, eu até separei aqui alguns dados a respeito de remoção de demanda bioquímica de oxigênio quando se combina um tanque séptico com filtro anaeróbio. Uma tabela que é mostrada aqui na NBR 13969. Eles falam o que? Quando a gente combina um tanque séptico com filtro anaeróbio, a faixa provável de remoção de poluentes aqui, de demanda bioquímica de oxigênio, nessa combinação está entre 40% a 75%. É bem assim, quase no limite do que a gente quer. Mas quando a gente olha o manual aqui da FUNASA, ele fala, olha, quando a gente tem a combinação de um tanque séptico com filtro anaeróbio, a gente pode ter uma faixa de remoção de demanda bioquímica de oxigênio de 70% a 85%. Então aqui a gente já consegue atender bem o que a gente quer atender para respeitar a legislação ambiental aqui do estado de Minas Gerais. E esse dado, essa remoção de demanda bioquímica de oxigênio, ela varia muito em relação à temperatura, às condições do local mesmo. E a temperatura afeta muito nessa taxa de remoção de demanda bioquímica de oxigênio. O ideal, então, é a gente fazer o projeto com o máximo de complemento de tratamento de esgoto possível, que dá para atender naquela edificação. E no local, depois que a gente finalizar o projeto, depois que ser instalado o sistema, depois que ser construído o sistema, deve ser realizado esse teste para verificar a demanda bioquímica de oxigênio do esgoto tratado. Então, eles vão verificar se realmente está sendo removida aquela faixa mínima de 70%, e aí estará tudo ok, será aprovado pela legislação ambiental aquele sistema. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos partir aqui para o dimensionamento do nosso filtro anaeróbio. Nessa aula, eu deixei aqui para vocês embaixo disponível o download de uma nova família de filtro anaeróbio que eu configurei exatamente para essa aula. Eu vou pegar ela aqui, deixa eu ver, tá aqui no meu computador. Eu vou abrir essa família aqui, eu vou deixá-las disponível aí para vocês baixarem. Eu fiz alguns ajustes, eu vou colocar para substituir a versão existente que está aqui no projeto, e os valores também. E vocês vão colocar aqui também, para sobrescrever, coloca essa segunda opção para a gente sobrescrever as famílias que já estão no projeto com as famílias dessa nova família de filtro, porque dentro dela tem várias famílias, então ele pede para sobrescrever as famílias que estão dentro do filtro, que são as famílias aninhadas. Tá aqui nosso filtro anaeróbio, eu simplesmente arrastei aqui para dentro do projeto e tá aqui. Tá, vamos lá. O que a gente deve fazer agora? A gente vai pegar esse corte, vamos colocar ele aqui próximo ao centro do filtro anaeróbio e vamos dar 2 cliques para entrar nele. Vamos verificar como é que essa família está aqui. Olha só, se eu clicar eu consigo ver alguns componentes. Eu vou mudar o nosso modelo de vista para um modelo aqui, esse humanizado hidro
mais arquitetura. Vamos usar esse modelo de vista e vamos, olha só, tá um modelo de vista sem aresta. Como vocês podem colocar essa aresta? Se eu chegar aqui em modelo de vista novamente e clicar aqui em exibição de modelo, editar, tem essa opçãozinha aqui, ó, mostrar aresta. Eu vou marcar ela, vou dar OK, OK, e aí eu consigo enxergar melhor meus elementos. Então olha que legal que está o nosso filtro. A gente tem um filtro de anéis de concreto, com impermeabilização dentro, tudo isso sendo quantificado. Eu vou mostrar melhor nas aulas de detalhamento, de documentação. E a gente tem dois tubos aqui, olha, um de entrada e um de saída, que é um tubinho perfurado, tem um cabo aqui fechando ele. E a gente tem um outro tubo aqui, que é o tubo utilizado para limpeza. Então a gente precisa deixar uma inspeção, um tubo que ultrapassa essa camada de brita, ultrapassa a laje perfurada e chega até o fundo para poder efetuar a limpeza. Então eu vou comentar a respeito aqui desse sistema, como é que ele funciona. Vamos lá. A NBR, ela entrega aqui pra gente, a NBR 13969, ela entrega pra gente vários métodos de tratamento complementar ao tanque séptico. Mas o mais famoso é o filtro anaeróbio, então vamos focar nele nessa aula. Aqui no item 4.1.1, ele trata a respeito do dimensionamento de filtro anaeróbio. Olha como é fácil o dimensionamento de filtro anaeróbio. Basta você calcular o volume da seguinte forma. Você multiplica 1,6 vezes N. O que é o N? É o número de contribuintes, o número de pessoas que tem na sua edificação. Vezes o C. O C é a contribuição de despejo. É aquele mesmo C do tanque séptico. É quanto de vazão cada pessoa, vazão de esgoto, cada pessoa vai contribuir para o filtro, né? Vai lançar para o filtro anaeróbio. E o T é o tempo de detenção hidráulica em dias. E aí a gente tem uma tabelinha aqui que mostra pra gente quais são os valores de T em relação à temperatura. Vamos descer lá para a tabela 4 para ver. Se eu for descendo aqui, olha. Ó, tem aquela mesma tabelinha de consumo, né? Por ocupação, consumo por pessoa, por ocupação. Contribuição de esgoto, né? Por ocupação por pessoa. E a gente tem aqui uma tabela 4 que é o tempo de detenção hidráulica. Ela varia em relação à vazão. Essa vazão é justamente a somatória aqui da contribuição de despejo, né? Ela varia em relação à vazão e à temperatura média do mês mais frio. Aquela mesma temperatura que a gente colocou no tanque séptico. Então é muito fácil. Isso aqui todos esses valores já estão dentro da família. Ela está parametrizada para ser autodimensionada. Então todos esses valores estão variando de acordo com essa temperatura e de acordo com a somatória do seu C que você coloca dentro da família. Então vamos lá. Vamos ver se a família está fazendo tudo certinho. Vamos no Revit. Tá aqui nossa família. E vamos lá. Lembra que a gente adicionou? Vocês podem até chegar aqui no tanque séptico. A gente adicionou, olha, número de contribuinte de 9. A gente colocou o C, que é a contribuição de despejo, que é a vazão de esgoto, de 160, considerando uma residência de alto padrão. E aí a gente entrou com uma temperatura aqui de 15 graus Celsius no mês mais frio. Uma temperatura média do mês mais frio aqui em Uberlândia de 15 graus Celsius. A gente vai entrar com os mesmos dados no filtro anaeróbio. Vamos chegar aqui no número de contribuintes, colocar 9. Contribuição de despejo 160. A temperatura 15 já está aqui. E pronto, ele já foi dimensionado. Já está dimensionado aqui pra gente. Ele já determinou aqui, de acordo com essa saída tudo mais, né? Já determinou pra gente qual que é o diâmetro interno calculado. Ele calculou um volume, né? Olha, esse aqui é o volume mínimo, ó, da Areva BIM volume calculado. É o volume mínimo de acordo com a fórmula que está lá na norma. Então ele calculou aqui pra gente o volume mínimo. O volume que a gente tem que atender deve ser igual ou maior a esse. E aqui no finalzinho tem o volume útil. Esse volume útil é o volume comercial que a gente costuma encontrar no mercado. E esse volume útil, ele sempre vai ser, dentro da família, maior que esse volume calculado. Foi um volume aqui de quase 1000 litros a mais. Por quê? Porque ele colocou diâmetros de anéis de concreto de 2 metros ou 200 milímetros. Normalmente o que a gente encontra no mercado são diâmetros de 1500 e já pula para diâmetros de 2000. Então ele não colocou, olha, ele quase chegou, né, aqui em 1500 no diâmetro interno de anel de concreto, né? Ele falou, ó, o mínimo que você pode ter interno de anel de concreto é de 1,6 metros.
Então tá bem próximo de 1500. Como ultrapassou os 1500, ele vai pular para o próximo diâmetro comercial, que é o de 2000. E foi o que ele fez. Então ele pulou para o de 2000. O diâmetro interno de um anel de 2000 normalmente vai ser de 1,88. E aí o volume útil desse filtro anaeróbio é calculado em relação a esse diâmetro interno. E como é que a gente calcula aqui, ó, olhando aqui para nossa geometria, como é que a gente calcula esse volume útil? Eu vou apertar um DI aqui, eu vou colocar bem aqui no fundo do filtro e vou colocar bem na saída aqui superior. Essa é a nossa altura útil do filtro. A altura útil, então, é até onde o esgoto vai subir. Isso aqui é um anel não, isso aqui é um tubo perfurado, e aqui em cima é onde o esgoto vai sair de forma uniforme e ir embora. Daqui a pouco eu vou comentar a respeito desses detalhes que tem na norma. Então a gente tem essa altura útil, a gente tem um diâmetro interno aqui de, deixa eu ver, o diâmetro interno de 1,88, e pronto, a gente já consegue calcular o volume. A gente tem um detalhe também nessa família, é que ela adiciona esse anel de apoio para a laje perfurada. Aqui a gente tem uma laje perfurada, então ela adiciona um anel de apoio para sustentar essa laje e o volume de brita que está em cima dela. O que eu fiz? Eu coloquei esse anel para ser adicionado a partir do momento que o filtro anaeróbio apresenta um diâmetro de anel de concreto maior que 2 metros. Se, por exemplo, aqui fosse 5, teria dado um diâmetro menor, teria dado 1,5 metros. E aí ele não é necessário colocar esse anel de apoio, porque essa laje já consegue sustentar essa brita. Agora, quando você tem uma laje muito extensa, né, um vão muito extenso, eu acho interessante colocar esse anel de apoio, e a família coloca isso de forma automática. Então eu vou voltar para os nossos 9 contribuintes, e ele adiciona esse anel de apoio. Esse anel de apoio bloqueia um pouco do volume útil que está aqui dentro. E a família também está calculando, está retirando o volume desse anel de apoio que está ocupando aqui dentro. Então vamos lá para a gente só constatar, vou colocar na calculadora, que está dando tudo certo aqui. Olha como é que é feito o cálculo. A gente tem a nossa, deixa eu só aumentar a escala aqui, 1/20. A gente tem a nossa altura útil, que é até o esgoto, onde o esgoto vai subir para ir embora. É até aqui que ele enche. Essa é a altura útil. A gente não dimensiona considerando a altura até o topo do filtro. Não, é até onde o esgoto vai encher, que é aqui, ó, bem na face superior aqui do tubo. Então a gente tem nossa altura útil de 1,3. E aí, olha só, a gente tem um diâmetro de 1,88, o diâmetro interno, não é? Então 1,88 é o nosso diâmetro interno. Eu vou dividir por 2 para achar o raio. Esse é o raio. Então qual que é a área de um círculo? É raio ao quadrado, vou colocar ao quadrado, vezes π. Pronto, encontrei o raio aqui interno do meu filtro anaeróbio. Agora basta multiplicar pela altura útil, que é 1,3, vezes 1,3, e pronto, eu vou encontrar o volume do meu filtro. Mas esse não é o volume, por quê? Não é ainda, porque tem esse anelzinho aqui, olha, que está ocupando o volume. Esse anel é um anel de 600, ele é um anel de diâmetro interno de 600, e ele tem uma altura de 0,54. Então a gente vai retirar esse volume para a gente chegar no valor exato do volume do filtro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso menos, já vou pegar o raio, né? Ele é 0,6 de diâmetro. Vou pegar então 0,3, colocar aqui ao quadrado. Será que vai dar certo? Vezes π vezes a altura dele, né? 0,54. Pronto. Eu retirei o volume que está ocupando esse anel de apoio. Então a gente chegou num volume útil desse filtro de 3,456. Vamos ver se o filtro colocou isso mesmo. Tá aqui, olha, 3,456. Só que tá em litro, né? Aqui eu achei em metros cúbicos, aqui já tá em litro. Então tá certinho o dimensionamento. Se eu tivesse feito o dimensionamento sem um anel, por exemplo, se fosse 5 aqui, olha, se fosse 5 contribuintes, ele determinou aqui pra gente um volume, ó, volume mínimo calculado de 1.497 litros.
Então, o volume útil comercial tem que ser maior que isso. Ele já determinou aqui pra gente qual que deve ser o diâmetro mínimo de anel de concreto. Deve ser o de 1,5. E aqui está o nosso volume útil. Olha só. Então, se fosse 5, o diâmetro interno é de 1,41 para esse anel de concreto de 1,5 metros. Deixa eu dividir por 2 para achar o raio. Coloco ao quadrado vezes π vezes essa altura de 1,3, que é a nossa altura útil. Então a gente encontrou, olha, o volume de 2,29885 metros cúbicos. E aqui está 2,0298889, né, já arredondou aqui, metros cúbicos, né, transformando para litro, ficou 2029,89 litros. Então tá certinho o dimensionamento, tá calculando tudo bacana o nosso filtro. Então a gente constatou que tá certinho, vamos continuar e vamos ver se os parâmetros, a geometria aqui está sendo de acordo com a NBR também. Pronto, vamos dar uma olhada em alguns tópicos aqui da NBR. A gente tem, olha, uma observação. O volume útil mínimo do leito filtrante deve ser de 1000 litros. A gente encontrou um volume muito maior que 1000 litros. A família também está bloqueada, bloqueada não, né? Está bloqueada para ficar com no máximo 1000 litros. Então você não vai conseguir ter um volume menor que isso, mesmo que o valor seja 1 de número de contribuintes, porque eu bloqueei para ser sempre maior que 1000 litros. E a gente tem aqui a altura do leito filtrante, já incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 1,2 metros. Então esse leito filtrante, incluindo o fundo falso, olha, o fundo falso é essa parte aqui, e aqui é o leito filtrante, até o topo da brita. Tem que ser 1,2. Ela é limitada a 1,2. Não quer dizer que é a mínima, é limitada, nem mínima nem máxima. Tem que ser isso. A NBR fala que tem que ser 1,2 metros isso. Então a família não permite você aumentar a altura da brita, não permite aumentar a altura do fundo falso. Ela está limitada a 1,2 de acordo com a norma. E aqui fala, ó, a altura do fundo falso deve ser limitada a 0,6 metros, já incluindo a espessura da laje. A laje perfurada, né, no caso. Então tá aqui, fundo falso mais laje perfurada, 1,6. Até a altura da brida, 1,6 não, 0,6. Até a altura da brida, 0,6 também. E aqui a gente tem, olha, a altura do nosso tubo. Essa altura ele chama de Hzinho, vou mostrar aqui para vocês. Ele fala que a altura total do filtro anaeróbio, que é a nossa altura útil, em metros, ver anexo B, é obtido pela equação H é igual a Hzinho, Hzinho 1, Hzinho 2. Então tem aqui, H é a altura total interna do filtro anaeróbio, H pequenininho é a altura total do leito filtrante, H pequenininho 1 é a altura da calha coletora e H pequenininho 2 é a altura sobressalente. Vamos ver na imagem que tem aqui na NBR, anexo B. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui de primeira no anexo B. Cadê anexo B? Aqui. Olha só, ele deixa bem claro quais são essas alturas. Ó, 0,6 é do fundo até o topo da laje, 0,6 é a altura da brita, e esse Hzinho pequenininho é o nosso diâmetro do tubo. Então essa aqui, olha, 0,6 mais 0,6 mais o Hzinho pequenininho é a nossa altura útil que a gente considera no dimensionamento. E tá aqui o Hzinho, que é a altura do leito filtrante total, que é de 1,2. Então a gente está respeitando a NBR aqui em relação a essas alturas dentro da família, né? Então vamos voltar. Deixa eu voltar. Eu dei muito zoom aqui. Pronto. Ele fala mais algumas coisas que eu achei importante. Ó, a perda de carga hidráulica deve ser a perda de carga hidráulica a ser prevista entre o nível mínimo do tanque séptico e o nível máximo do filtro anaeróbio é de 0,1. O que isso significa? A minha saída aqui, ó, o topo aqui desse tubo, ele tem que ficar pelo menos 10 centímetros abaixo da saída aqui, o nível mínimo do filtro do tanque séptico. Então, daqui, ó, deixa eu dar até um DI pra gente enxergar, ó, bem daqui, ó, bem da saída aqui do tanque séptico até o topo do meu tubo perfurado tem que estar pelo menos 0,1, porque ele considera como se fosse uma perda de carga para chegar do tanque séptico até o filtro, e você conseguir atender essa altura e a água continuar, o esgoto continuar sendo tratado e ir embora para o próximo procedimento de tratamento de esgoto. Então, olha, a gente está com uma altura bem bacana aqui, 0,6, então a gente consegue atender.
E a gente está considerando, dentro desse filtro anaeróbio, uma altura de anel de concreto de 1 metro. Então, como é que eu posso regular isso? A gente tem aqui a nossa altura de entrada e a gente está considerando um anel de concreto de 1 metro. Vamos primeiramente chegar no térreo e fazer um tubo aqui saindo do tanque séptico. Vou fazer um tubo aqui saindo com inclinação para baixo de 1%. E vou pegar aqui no filtro anaeróbio, fazer um tubo também de entrada, né? Só colocar a inclinação indo para cima. E agora vamos entrar novamente no corte. Eu poderia ter feito isso no corte também. Vamos dar um AL, apertar AL, coloca bem no centro desse tubo e alinha com o centro desse tubo do filtro. Prontinho. Agora o que a gente faz, vocês lembram? Mesma coisa que a gente fez no tanque séptico. Vamos pegar a elevação do nível dele, do filtro. Vamos dar um Ctrl C aqui. Zera ele. Agora a gente vem na entrada profundidade e a gente vai fazer o seguinte. Coloca igual, menos esse valor. Menos com menos vai dar mais. O certo é você colocar a profundidade mais o desnível que estava tendo ali no parâmetro de elevação do nível. Mas você pode colocar assim também, né, para ficar mais rápido. Já coloca igual 0,2 menos o valor que você copiou inteiro lá, menos. Menos com menos vai dar mais, então vai somar esse 0,2 com esse 0,7. Quando eu sair, vai ficar alinhado certinho aqui pra gente. Agora é só apertar o TR, aperta T, depois R e junta um tubo com outro. Prontinho, desse jeito a gente está atendendo, mas eu acho que a gente pode economizar um pouquinho aqui com essa profundidade. Vamos fazer o seguinte, a gente pode pedir no mercado diferentes tamanhos de anéis de concreto. Por exemplo, você poderia solicitar para a obra um anel de concreto de 0,8 metros. Só que para esse tamanho de anel de concreto, olha, a gente não vai conseguir atender aquele desnível de 0,1 metros que a norma determina, que tem que ter entre o volume mínimo do tanque séptico e o volume máximo do filtro anaeróbio. Então, vamos tentar utilizar aqui um de 0,9, um anel de concreto de 90 centímetros. Assim a gente atende bacana, é um valor redondo, fácil de ser fabricado. A gente está atendendo aqui a distância mínima, né? Atendendo até com folga. Prontinho. Então, o nosso filtro anaeróbio já está pronto. Agora eu vou comentar a respeito desse tubo aqui de limpeza. Então, o que é esse tubo de limpeza que está aqui? A gente tem 2 tubos de limpeza, é isso? Não, não é isso. Aqui, esse tubo, eu coloquei essa extensão aqui, porque eu acho importante ter uma inspeção, para caso dê algum problema aqui nesse T, você ter como limpar sem precisar entrar aqui dentro do filtro. Então, só retirar esse cap e você consegue fazer qualquer tipo de limpeza aqui nesse trecho, nesse T. Mas esse não é o tubo que é usado para limpeza de fato aqui do fundo. Vamos ver lá na NBR. Olha só como que é feito o tubo de entrada, né? Através de tubos verticais com bocais perpendiculares ao fundo plano, com uma distância entre aqueles de 0,3. Ver o anexo B. A área do fundo do filtro a ser abrangida por cada bocal de distribuição deve ser inferior a 3 metros quadrados. Então, se você... Opa! O bicho tá pegando aqui. Se você tiver, então, um filtro com área de fundo maior que 3 metros quadrados, você precisa ter uma outra entrada nele para poder atender. Então, deixa eu só ler essa parte que também é importante. Ó, sistema de drenagem dos filtros anaeróbicos. Todos os filtros devem possuir um dispositivo que permita a drenagem dos mesmos pelo fluxo no sentido descendente, conforme os casos a seguir. Nos casos de filtros com fundo falso, um tubo guia de 150 mm, pelo menos, em PVC, para cada 3 metros de fundo, ver anexo B. Então ele fala que para você poder fazer drenagem do filtro, fazer a limpeza, você precisa instalar um tubo guia que vai atravessar desde lá de cima até o fundo, para cada 3 metros quadrados de fundo. Então ele até determina aqui pra gente um diâmetro de 150 e o material em PVC. Vamos lá no anexo B só para ver e ficar mais claro tudo. Cadê? Aqui. Cadê o anexo B? Aqui, esse aqui que eu quero mostrar, esse é o nosso exemplo de filtro anaeróbio. Olha só, a nossa entrada então é essa, ele deve entrar e chegar até 30 centímetros do piso. Vamos lá na nossa família, vou apertar um DI e verificar. Olha, a entrada está a 30 centímetros do piso, ok. Agora,
O tubo de drenagem, que é esse aqui é o tubo de limpeza. De fato, quando o caminhão for chegar para fazer a limpeza do seu filtro anaeróbio, eles vão fazer por esse tubo aqui, que é um tubo de 150, tem um diâmetro maior e facilita a nossa limpeza. Então, esse tubo deve estar a 0,4 metros do fundo do filtro. Vamos ver como é que tá, que é justamente esse tubo aqui de 150. Ele está a 0,4. Então a gente está respeitando tudo aqui dessa norma. E olha só que legal também, esse filtro anaeróbio, deixa eu chegar aqui no... Vou chegar até no 3D. Ixi, eu acho que tá na vista realista, vai demorar um pouquinho para abrir. Mas vou chegar no 3D para mostrar que esse filtro anaeróbio, ele se ajusta de acordo com o seu diâmetro. Ele ajusta esses parâmetros de acordo com o diâmetro que você encontra para ele. Se eu chegar aqui e aumentar, por exemplo, para 15 contribuintes, olha o que ele fez. Ele adicionou 2 tubos de limpeza. Por quê? Ele fala que para cada 3 metros quadrados de fundo, você deve ter mais um tubo de limpeza. E esse tubo de limpeza, ele é parametrizado. Você pode chegar aqui, olha, D do primeiro tubo de limpeza, é a distância do centro. Você pode colocar aqui 0,8, olha, ele vai se distanciar. Então você pode ir ajustando isso tudo. Se eu chegar aqui no D do tubo de limpeza, 2, eu posso colocar 0,5. Tem aqui o ângulo do primeiro tubo de limpeza, eu posso colocar 45 graus, que ele vai ficar bem aqui na 45 graus do filtro anaeróbio. Eu posso colocar também 90 graus, olha, 90. Eu vou colocar o tubo de limpeza 2 a 135. Então, olha, eu tenho essa dinâmica aqui para poder ir colocando onde eu quiser esse tubo de limpeza. Então, deixa eu só dar o Ctrl Z. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu voltar lá pro corte. E o que a gente vai fazer agora? Vamos lá no térreo. A gente já viu que tem essa dinâmica dentro do filtro de adicionar os tubos de limpeza. Esse tubo de limpeza está bem em cima do tubo perfurado que manda o esgoto embora, então tem que mudar ele de lugar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente chegar aqui, ó, ângulo do primeiro tubo de limpeza, eu vou colocar 90, pra ele ficar bem aqui em cima. Agora sim tá bacana. Deixa eu voltar pro corte agora. Tá aqui o nosso filtro anaeróbio. Então, o nosso filtro anaeróbio ele tá prontinho já. Tá feito, bonitinho, para a gente já mandar para o próximo dispositivo, que eu vou mostrar na próxima aula. Então vocês podem ir brincando com o filtro, tem várias possibilidades. Todos os parâmetros que vocês encontraram aqui, ó, tem um texto explicando do que se trata. Olha o ângulo, né? O ângulo do segundo tubo de limpeza em relação ao eixo central do filtro. Então eu deixo sempre dentro dos parâmetros uma explicação do que se trata, onde você encontra essa informação na norma. Tem até aqui a tabela 1 da NBR, você encontra esse C. Se você chegar aqui, olha, essas iniciais de FAN é de filtro anaeróbio. Então esse aqui é o T do filtro anaeróbio. E ele fala aqui pra gente, é um período de detenção em dias que você encontra na tabela 4 da NBR 13969. Então, vocês podem estar brincando com essas famílias, vocês podem verificar esses parâmetros, analisar do que se trata cada um deles, que tem um texto. Então é uma família que ela é autodidática, eu gosto de falar. Ela te mostra o que ela faz. Então eu devo deixar sempre as famílias que eu crio dessa forma. Então vamos lá. Na próxima aula a gente já vai colocar o próximo dispositivo. Então eu vejo vocês lá.